convidar a gente a refletir um pouco sobre como a gente, através dos conceitos e das palavras, a gente define papéis, lugares e hierarquias, né, no processo de desenvolvimento. Estabelece também, muitas vezes, arquétipos, né, sobre o que é inovação, o que é o inovador, o que é o agente da mudança. E eu fui provocado recentemente por 2 artigos muito bons que foram publicados no jornal o Globo pela jornalista Flávia Oliveira, né? Um na sexta passada e o outro na sexta retrasada. Nos 2 artigos ela trouxe essa discussão. O que é, afinal de contas, num país tão desigual como o Brasil, com uma tradição de séculos de violência e racismo, e patriarcalismo, etc., como que esses temas são interpretados. Eu vou pedir a liberdade de ler um trecho do artigo da sexta-feira passada, onde ela faz uma série de reflexões sobre um festival de mulheres que ocorreu no Rio, chamado WOW, Women of the World. Mas, como foi o festival acontecer ali na área da Pequena África, no Rio, né, porto de chegada de escravos, etc., ela acabou motivada por uma tela de Debré. E ela escreve sobre essa tela. Eu vou ler, é mais fácil deixar ela falar do que eu ficar dizendo o que ela disse. É bem rapidinho. Diz ela assim, ó: em 1826, Debré pintou a aquarela Angu da Quitandeira, com 2 mulheres e um ajudante servindo a refeição de 4 caldeirões a uma fila de homens. A cena aconteceu na praia do mercado de peixe, perto da alfândega e da área de embarque dos barcos pesqueiros. São negros todos os personagens retratados. Nos comentários, o artista descreve ingredientes e modo de preparação do prato. Informa que as cozinheiras são negras livres, instaladas em praças, perto de mercados ou em quitandas. Avisa que às 7 da manhã são servidos os trabalhadores da alfândega. Debré, em imagem e texto, resume um ciclo completo de produção, concebido e materializado por mulheres empreendedoras 6 décadas antes da assinatura da Lei Áurea. Outras obras do artista atestam o mesmo: caso de quitandeira de diversas qualidades, vendedores de pastéis, vendedoras de pão de ló, etc. No Dicionário de Negócios, Francisco Lacombe chama de espírito empreendedor a capacidade para iniciar um negócio, organizar os recursos necessários à sua implementação e assumir os riscos que lhes são inerentes. Na internet, o Sebrae fornece o passo a passo da elaboração de um plano de negócio. Conhecer o ramo de atividade, mercado consumidor e fornecedor. Saber produzir e entregar. Escolher a melhor localização. Um a um dessas características, dominados pelos personagens de Debré, aquelas mulheres, né? A mim, a Flávia, chamou a atenção a logística para transportar 4 caldeirões e cozinhar o angu numa praça quase 2 séculos atrás, num tempo sem Kombi nem gás. Impossível não pensar no que poderia ser o Brasil hoje, se as cozinheiras de Debré fossem percebidas empresárias e, como tais, estimuladas. Ou se os escravizados na produção agrícola tivessem, com a alforria, recebido um lote de terra e condições de cultivo. Porém, a vocação empreendedora desse povo acabou associada a uma vida pitoresca, desprovida de saberes, mergulhada na carência, orientada para a sobrevivência. O estigma do precário atravessou o tempo e ainda hoje limita o desenvolvimento socioeconômico de uma gente que sabe fazer e realiza desde sempre. É hora de pôr os óculos e corrigir a miopia. Por que eu começo com esse... Só faltam já 5 minutos? Puxa vida. Mas tudo bem, a Flávia é alguém com quem vale a pena dividir a mesa. Por que eu começo com isso? Porque a gente, nosso trabalho, ainda trazemos muito do pensamento colonial, né? A filantropia privada, as agências de cooperação, o sistema ONU, os governos, foram fundados debaixo desse paradigma. Então, é muito importante, quando a gente pensa em inovação e pensa em papel de indução
que nós temos, a gente tem que estar sempre muito consciente desse lugar de privilégio, e nos provocar sempre a que mudança nós estamos querendo provocar num país como o Brasil e no mundo como que a gente vive, atravessado por profunda desigualdade. Quem são os portadores de poder e quem são os portadores de mudança ou de potencial de mudança? Porque essas definições são muito essenciais. E quando vocês me convidam para pensar a ideia do cofinanciamento, e aí já entrando um pouco na reflexão sobre a partir do trabalho da FOR há muitos anos, essa é uma questão que vem informando muito as nossas diferentes modalidades, para usar a ideia de cofinanciamento, mas eu prefiro a ideia de parceria, indução, mobilização de recursos, para promover mudança no sentido das ODS, no sentido da igualdade e da justiça social. Porque, na verdade, é disso que se trata, induzir, porque muitas vezes a gente se acha muito poderoso, e a gente é uma gotinha minúscula no oceano, se for pensar em termos do volume dos recursos necessários para promover as mudanças na escala que elas precisam ser feitas, né? Então, saber usar bem essa capacidade de indução, que é muito poderosa, né, é muito importante. A capacidade de criar as pontes necessárias e identificar os atores que precisam ser projetados, né, não é levar a eles, né, nada, porque, como a Flávia chama a atenção aqui nesse caso, desde 6 décadas antes da escravidão, elas já estavam empreendendo. Se não tivesse sido pós-escravidão, criminalizados, né, tratados com lei da vadiagem, impedidos de acessar as terras, submetidos a uma ideologia de branquitude, né, etc., talvez o Brasil hoje fosse diferente e não tivesse desse patamar de desigualdade. Então, quando a gente pensa, a gente vem fazendo exercícios de cofinanciamento e parceria com outras fundações, a gente pensa sempre no sentido de quem a gente quer trazer para o centro da conversa sobre os temas e quem a gente quer trazer para a mesa de conversa que talvez não fosse tão óbvio, e que ponte a gente quer facilitar. Então, a gente quer usar o nosso recurso e o nosso privilégio de poder sentar em certos círculos para fazer essas pontes.